Olá pessoal, professor Juliano aqui de volta. Bem, gente, nossa aula de hoje ela terá de 20 a 30 minutos, conforme a orientação da coordenação. E vamos colocar em perspectiva que a aula de hoje ela é continuidade da aula anterior, né? Então vamos partir do pressuposto que na aula anterior nós apresentamos a formulação de diferenças finitas, o método de diferenças finitas, e na aula de hoje a gente vai aplicar esse método numérico para aproximar, né, gerar uma forma discreta da equação da onda unidimensional, ok? Então vamos ter essa perspectiva de continuidade. Então a aula de hoje ela está estruturada, permita eu compartilhar aqui a tela com vocês, da seguinte forma. Eu vou apresentar para vocês uma motivação, depois o problema modelo associado, e a gente vai aplicar a discretização por diferenças finitas nesse problema modelo. Tá? Então, o formato da aula de hoje vai ser um formato hands-on, onde parte da aula vai ser na apresentação de slides. Em um segundo momento, a gente vai para o quadro aplicar essa formulação no problema modelo. Tá? Então, de início, vamos ter a seguinte motivação. Imagine que você tem uma corda de comprimento L, e essa corda ela está fixa, ela tem ambas as extremidades, conforme aqui a ilustração, fixa. Então, suponha que você tem um domínio de 0 a L, ou seja, a corda ela tem esse comprimento L, e ela tem as duas extremidades fixas. Então, o que a gente quer modelar? A gente quer modelar a vibração dessa corda. E a equação diferencial parcial hiperbólica da onda, ela cumpre esse papel. A gente consegue modelar esse tipo de situação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A gente tem aqui 4 situações. Elas têm aqui cada um seu modo de vibração. E cada simulação dessa aqui, ela justamente está modelando essa vibração da corda com as extremidades fixas. Tá? Então, a gente tem aqui 4 situações em que a gente pode estar observando uma corda vibrante, cada um com seu modo de vibração. Tá? Então, a equação diferencial parcial da onda unidimensional ela é capaz de modelar esse tipo de simulação. Né? Então, a gente tem o interesse de estar gerando aí uma formulação discreta dessa equação diferencial parcial através do método de diferenças finitas. Okay? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem que a equação mais geral, né, da onda acústica unidimensional é dada aqui pela relação 1 em 1. Né? Então, a gente tem aqui algumas características importantes desse problema. Ela é uma equação diferencial parcial hiperbólica, né? Ou seja, ela tem essa derivada segunda aqui no tempo. Né? C é a velocidade da onda e F é o termo de fonte. Okay? Então, é um problema transiente. Ou seja, tem a variável temporal e a variável espacial também. Né? A gente tem aqui as condições iniciais em deslocamento e velocidade e a condição de Dirichlet. Né? Por simplicidade, a gente vai considerar uma forma um pouco mais particular desse problema, que é a seguinte. A gente tem o termo de fonte nulo perdão, e a velocidade de onda constante. Né? Então, a gente pode reescrever o problema desta forma. A gente continua tendo aqui as condições iniciais em deslocamento e em velocidade e a condição de Dirichlet constante aqui no contorno, ou seja, fisicamente essa condição de Dirichlet significa que essa corda ela vai estar com as extremidades fixas, conforme aquela ilustração simplificada que eu apresentei para vocês no início da aula, ok? Bem, então só recordando um pouco do método de diferenças finitas, suponha que a gente quer gerar uma aproximação em um ponto interior aqui da malha. Né? Então, essa malha aqui é a malha espaço-tempo, ok? Então, essa aproximação é gerada com contribuições dos nossos vizinhos. Então, se eu estou aqui no nó I, no instante N, eu vou precisar de informações dos nós I-1, do nó I+1, e também contribuições nos instantes N-1 e N+1, ok? Então, a aproximação ela é gerada a partir do estêncil interior, nesse caso aqui em cruz. Né?
Vamos supor que a gente está aqui em uma malha uniforme, vai ser uma formulação clássica de diferenças finitas, conforme a gente estudou na última aula, né? Então, só recordando, a gente quer gerar inicialmente as discretizações tanto da derivada segunda no tempo quanto da derivada segunda no espaço, ok? A gente quer gerar a discretização desses operadores por diferenças finitas centrais. Então, só recordando, a discretização da derivada segunda no espaço é dada por esta relação, diferença finita central, e também a derivada segunda no tempo é dada por essa discretização de diferenças finitas centrais também, né? Lembrando que H é o parâmetro de malha, né? E ΔT é o passo no tempo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o quadro, eu vou pedir que vocês tentem fazer essa conta também, e a gente vai substituir o seguinte, o exercício que a gente vai estar fazendo agora. A gente vai substituir essas formas discretizadas por diferenças centrais, tanto da derivada espacial quanto da derivada temporal, em nosso problema modelo. Tá? Então, vamos agora para o quadro realizar esse procedimento. Tá? Bom, pessoal, então a gente vai aqui agora realizar de fato a discretização da equação da onda acústica unidimensional. Tá? A gente então vai relembrar que a notação para o deslocamento do instante n no nó i, a aproximação vai ser dada pelo valor do deslocamento, né, do nó i no instante n, tá certo? E vamos relembrar também a equação da onda acústica unidimensional, que é dada pela derivada segunda do deslocamento em relação a t, menos a velocidade vezes a derivada segunda do deslocamento em relação a x. Tá? Tudo isso igual a zero. E lembra, a gente está estudando aqui por simplicidade, mas também sem perda de generalidade, a versão com o termo de onda valendo zero, né? Ou seja, a versão homogênea da equação da onda. Tá? Então, vamos chamar aqui de 1. Vamos relembrar também que a forma discreta, tanto da derivada segunda no tempo quanto da derivada segunda no espaço, são dadas por a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo, ela é aproximada pelo deslocamento no instante n mais 1, menos 2 vezes o deslocamento no instante n, mais o deslocamento no instante n menos 1. Tudo isso no nó i, tá certo? Dividido por ΔT ao quadrado, né? Como a gente viu há pouco no slide, tá certo, pessoal? E a aproximação da derivada segunda do deslocamento em relação a x, ela é aproximadamente dada por deslocamento no instante n, menos o deslocamento no instante n, mais tudo aqui vai ser no instante n, pessoal. O que vai mudar é o nó. Aqui vai ser o nó i menos 1, nó i, e o nó i mais 1. Tudo isso dividido por h ao quadrado, tá certo? Por quê? Vamos só relembrar, né? Se a gente quer gerar uma aproximação por diferenças finitas em um nó interior da malha, a gente vai lembrar que a gente tem que ter as contribuições dos nós vizinhos, aqui no espaço, né? E também contribuições no tempo. Vou fazer aqui um prolongamento para ficar mais clara essa abstração aqui para vocês, tá? Só relembrando o que a gente viu no slide. Então, aqui eu vou ter um instante n menos 1, um instante n e um instante n mais 1. Tá? Aqui em relação ao tempo. E aqui a contribuição no espaço. Então, se eu estou aqui no nó i, aqui eu vou estar no instante n, tá certo? Então, vai ser o deslocamento do nó i no instante n. Aqui é o nó i menos 1, né? Que é o nó anterior. Também no instante n. E aqui é o nó i mais 1 no instante n, tá certo? Que são as contribuições espaciais.
E no tempo, a gente vai ter aqui a aproximação de deslocamento no nó I e no instante n mais 1. Então, nó I, instante n mais 1. E uma aproximação para o deslocamento no instante n menos 1 e o nó I. Tá certo? Então, a discretização dos operadores recebe contribuições do estêncil. Lembra, ele está sendo definido no interior do domínio. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui de A2 e 3. E como eu pedi para vocês tentarem fazer, pessoal, e agora a gente vai verificar as contas que vocês fizeram, é justamente a substituição das formas discretas da derivada, tanto temporal quanto a derivada espacial. Tá? Lembrando que ΔT é o passo de tempo, que é dado justamente pela diferença entre dois instantes consecutivos, então é igual a Tn mais 1 menos Tn. E H é o parâmetro de malha, né, que é justamente a distância, o valor da distância, né, entre dois nós vizinhos. Então, é xi mais 1 menos xi. Então, recordando isso, vamos fazer justamente agora a substituição, né, das formas discretas na equação 1. Tá certo? Então, vamos verificar aí as contas que vocês fizeram. Então, eu vou colocar aqui, substituindo 2 e 3 em 1. Vamos ter a seguinte relação. Temos. Então, eu vou substituir a forma discreta da derivada no tempo e da forma discreta da derivada no espaço. Tá? Aqui, derivada segunda. Então, a gente vai ter, vou substituir aqui agora a derivada segunda no tempo, discretizada por diferenças centrais no primeiro termo da equação da ordem. Então, a gente vai ter justamente o deslocamento no instante n mais 1 no nó I, menos 2 vezes o deslocamento no instante n no nó I, mais o deslocamento no instante n menos 1 no nó I. Lembra, tudo isso dividido por ΔT ao quadrado. Menos C ao quadrado aqui, perdão. Menos C ao quadrado vezes. Vamos agora usar 3, que é justamente a discretização da derivada segunda espacial. Tá? Então, vamos ter aqui o deslocamento no instante n no nó I menos 1, menos 2 vezes o deslocamento no instante n no nó I, mais o deslocamento no instante n no nó I menos 1. Tá certo? Tudo isso dividido por h ao quadrado. Então, vejam que interessante. A discretização no espaço, a gente tem que a posição é constante. E de fato é, né? Conforme a gente vê aqui no extenso, está tudo associado ao nó I. Então, enquanto o I é fixo, é constante, o N ele varia. Agora, na discretização no tempo, como a gente está observando aqui, ó, se vocês compararem, a gente tem que, no espaço, o instante ele é todo em N, e o que varia é o nó, que é o que a gente está vendo aqui. A contribuição do espaço, a gente tem tudo avaliado em N, só o que varia é a posição do nó. Como a gente faz essa relação, né, entre a estrutura do estêncil que leva à estrutura das derivadas discretizadas, tá, pessoal? Tudo isso igual a zero. Vamos chamar isso aqui de 4. Então, 4 aqui é, de fato, a forma discreta da equação da onda acústica unidimensional por diferenças finitas centrais, ok? Agora, vamos observar o seguinte.
Tudo que está aqui em n e em n menos 1 é conhecido. E o que está em n mais 1 é o que a gente quer saber. É o desconhecido, grosso modo, tá certo? Então, vamos tentar aqui fazer um algebrismo de modo a obter a forma explícita, que é o que interessa para a gente, do ponto de vista de simulação computacional, né? Então, vamos tentar reorganizar aqui esses termos, isolar o que a gente não conhece. Então, observação. O deslocamento no instante n mais 1, no nó i, ele vai ser conhecido através dos deslocamentos nos instantes anteriores, que são n e n menos 1, tá certo? Então, é calculado através dos instantes, dos deslocamentos, né? Deslocamentos em n e n menos 1, tá certo? Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é isolar o deslocamento no instante n mais 1. Então, a gente vai deixar o deslocamento no instante n mais 1 do lado esquerdo da igualdade e os demais termos vamos mandar para o lado direito da igualdade, ok? Então, vamos obter o seguinte, a gente quer fazer aqui a forma explícita. Que é basicamente resolver essa equação para o deslocamento n mais 1. A forma explícita vai ser dada por... E aí, eu vou deixar isso aqui como para casa para vocês tentarem, tá, pessoal? Vocês já substituíram, obtiveram aqui 4. Agora, como exercício complementar, vou pedir que vocês tentem fazer em casa e obtenham essa relação que eu vou apresentar para vocês, que é justamente a forma explícita associada. Então, o deslocamento no instante n mais 1, no nó i, ele vai ser dado por uma constante, vou definir já quem é essa constante, vai ser alfa ao quadrado vezes o deslocamento no instante n, no nó i mais 1, ou seja, todos os demais termos, né? Mais o deslocamento no instante n, no nó i menos 1, vou dividir aqui o quadro para caber. Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Mais 2 vezes 1 menos alfa ao quadrado, deslocamento no instante n no nó i, menos o deslocamento no instante n menos 1, também no nó i. Tá certo? Então, no que vocês isolarem, pessoal, o deslocamento no instante n mais 1, vocês vão obter essa relação aqui. O deslocamento no instante n mais 1, no nó i, vai ser dado por alfa ao quadrado vezes o deslocamento no instante n no nó i mais 1, mais o deslocamento no mesmo instante, só que no nó i menos 1, mais 2 vezes 1 menos alfa ao quadrado, o deslocamento no instante no nó i no instante n, menos o deslocamento no nó i e no instante n menos 1. Tá certo? Então, para obter o valor do deslocamento no instante n mais 1, a gente vai entender que isso vai ser possível em função do deslocamento dos instantes anteriores, que é tudo isso aqui que resta, tá certo? O deslocamento no nó i menos 1 no instante n, o deslocamento no nó i no instante n, o deslocamento no nó i mais 1 no instante n e o deslocamento no mesmo nó no instante n menos 1, tá certo? Para eu obter esse valor atual, eu vou precisar justamente das contribuições nos instantes anteriores, tá? Que é basicamente o que significa essa equação que a gente vai estar chamando de 5. Tá? E alfa vai ser igual a C vezes ΔT sobre H.
tá certo? No que vocês fizerem as contas, isso aqui a gente já treinou em sala, agora eu vou pedir que em casa vocês reorganizem, isolem o deslocamento no instante n mais 1 e obtenham essa expressão aqui em 5, que ela vai ser crucial para a fase que a gente vai ter de implementação do método e obtenção de simulações como as que a gente viu no início da aula. Situações em que a gente vai ter uma corda com as extremidades fixas e ela vai ter um padrão vibratório, a depender de como a gente define as condições iniciais em deslocamento e velocidade. Tá? Esse parâmetro aqui, alfa, que ele é escrito em função da velocidade, do passo de tempo de h, ele deve ser menor ou igual a 1. É crucial que a gente adote valores que satisfaçam essa restrição, para que a gente venha ter uma simulação estável. Então, sendo menor ou igual a 1, implica em simulação estável. Tá? Então, só retomando um pouco o que a gente viu para a gente concluir nossa aula de hoje. Aplicamos o método de diferenças finitas, que a gente estudou na última aula. Lembra, vamos ter em perspectiva de que nossas aulas elas têm essa continuidade, tá certo? Nenhuma aula é distante da outra. Vamos ter em perspectiva essa noção de continuidade, de conexão entre as aulas e os conteúdos, tá certo? Então, a gente, na última aula, atendeu o método de diferenças finitas. Na aula de hoje, a gente aplicou o método de diferenças finitas na equação da onda acústica unidimensional, né? A gente reapresentou aqui os operadores discretos, substituímos na equação e obtivemos a forma explícita, tá certo? E como dever de casa, eu peço que vocês realizem o isolamento no instante n mais 1 e obtenha essa expressão, tá certo? Na próxima aula, a gente vai estar estudando, vou fazer um breve preâmbulo aqui para vocês, para a gente concluir. Sempre bom a gente saber um pouco do que a gente vai ver mais adiante. Então, na próxima aula, a gente vai estudar o método von Neumann. Vai ser o método que é basicamente de von Neumann, que é onde a gente vai estar realizando análises e obter justamente, deduzir essa restrição aqui, tá certo? De que o valor associado à velocidade vezes essa fração em que o numerador é o passo de tempo e o denominador o parâmetro de malha deve ser menor ou igual a 1. A gente vai deduzir essa restrição na próxima aula. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a atenção e a gente conclui aqui essa parte, digamos, esse apelo prático, né, da nossa aula de hoje.